Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a memória litúrgica de São Boaventura de Banhorédio. Antes de tudo, uma curiosidade: Banhorédio é uma das cidades italianas que estão desaparecendo por algum fenômeno natural. Banhorédio é feito sobre uma pedra muito mole de calcário, então essa cidade está se implodindo. E ali eu fui para visitar essa cidade, porque a propaganda dessa cidade é visite logo, quando chegar o momento que você não vai vê-la. Mas eu fui para visitar o local deste santo que me é muito caro. Eu sempre nutri uma grande simpatia por São Boaventura. Ele escreveu duas obras importantes sobre São Francisco, uma para ser lida na liturgia e a outra para ser lida no refeitório dos frades, a legenda maior e a legenda menor. Foi um geral da ordem, a quem se deve a grande estruturação da ordem. Francisco teve a intuição do carisma de fundar uma ordem e depois essa ordem cresceu muito. Então, Boaventura teve a função de estruturar a formação, o governo da ordem, sendo um dos gerais, um sucessor de São Francisco. Diversos episódios são curiosos da vida deste homem. Um deles se fala de quando ele nasceu muito adoentado, e Francisco passou pela cidade dele, dormiu na casa dos pais de Boaventura, que se chamava João. E os pais, muito devotos, quando São Francisco partiu, usaram a água onde São Francisco tomou banho para dar banho na criança, que foi curada. Depois, quando São Francisco passou de novo ali, eles contaram para Francisco. Francisco pegou aquela criança nas mãos, no colo, e falou assim: você vai ter uma boa aventura, um bom futuro. Então, por isso, o nome dele foi mudado para Boaventura de Banhorédio, que é a cidadezinha dele. Então, que ele interceda por nós, esse homem que é reconhecido como um santo sábio, um doutor da igreja e um santo místico. Então, que nos deixou obras interessantes de contemplação, de mística e de oração. Então, uma personalidade interessante de ser conhecida. Muito bem, hoje nós continuamos o nosso percurso com a Palavra de Deus, sempre no Evangelho de Mateus. Estamos nos tornando profundos neste Evangelho de Mateus. E hoje, Jesus, em um momento de oração, ele vai dizer assim: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É interessante que esta é uma das poucas orações de Jesus que nós sabemos do conteúdo. E Jesus, então, nesse momento, se nós nos lembramos do Evangelho de ontem, Jesus vai dizer assim: ai de ti, ó Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Então Jesus sente essas pessoas que viram tantos milagres, viram tantas coisas e que não se converteram. Então agora, Jesus tem o pensamento assim, que os sábios deste mundo que já o abandonaram, os intelectuais, os potentes o abandonaram, não conseguiram entender a revelação de Deus, mas os simples são aqueles que acolheram o projeto do reino de Deus. Jesus poderia estar triste, decepcionado: oh, o que aconteceu? Me abandonaram, aqueles que eu tinha mais esperança, mas não. Jesus vê isso a obra de Deus. O Pai quis assim. O Pai quis se revelar aos pequeninos, ou mais precisamente, os pequeninos são aqueles que acolheram a mensagem de Jesus. Então isso é interessante porque Jesus, neste momento, poderia viver a tristeza do abandono de alguns discípulos, mas ele consegue colher nisso uma graça. Eu te louvo, ó Pai, te louvo porque vós vos escondestes aos sábios e vos revelastes aos pequeninos. Jesus
continua e vai dizer assim: sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Assim é a vontade do Pai. Na história da salvação, Deus sempre se revelou aos pequenos, aos simples. Por quê? Porque são estes que têm a capacidade de acolher o mistério de Deus. Não é porque Deus decide de cancelar do seu projeto de salvação, de revelação, os sábios deste mundo, mas os sábios em geral se bastam a si mesmos. Tem uma frase simpática que é atribuída a Descartes, que vai dizer assim, que o homem sábio não crê em Deus, mas o homem que é de verdade sábio, ele vai perceber que é ainda ignorante e que tem uma sabedoria que criou todo o universo que é superior à sabedoria que ele tem. Então, uma verdadeira sabedoria faz alguém se aperceber que tem alguém muito mais sábio do que ele, tem alguém muito maior, e que é esse ser que cria e que garante para nós a nossa vida com a sua providência. Assim é do agrado do Pai. Agora Jesus vai dizer assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, ele, o Filho, é conhecido em profundidade pelo seu Pai. Mas também vai dizer uma outra coisa, que isso é a novidade cristã, que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, o Filho é para nós o revelador do Pai, aquele que é a plenitude da revelação. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quer revelar. Entrar em união com o nosso Deus é passar pelo Filho para ter uma união de vida, uma união vital, por isso, uma união que nos coloca em profunda unidade com o nosso Pai que está nos céus. Na verdade, o caminho de fé é deixar que em nós se refaça a imagem do Pai, reconstruir a imagem do Pai. E para isso, nós precisamos da revelação do Pai que nos oferece o Filho. E assim, Jesus hoje nos ensina, eu acredito que essa é a dimensão fundamental do Evangelho de hoje. No momento de tristeza, nós podemos estar deprimidos, abatidos, frustrados. Jesus, em um momento de tristeza, faz a oração de louvor e agradece ao Pai porque os simples aderiram ao seu projeto de reino de Deus. É essa a oração de louvor que o Senhor hoje faz e que nos convida também a reconhecer essa bondade do Senhor, este amor do Senhor que é presente na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Nós às vezes temos dificuldade de ver e de reconhecer, mas que isso é dom do Senhor. Para todos vocês um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.